Boa tarde. Ainda na série especial sobre a Lei Paulo Gustavo, hoje eu vou conversar com a secretária de Cultura de Cachoeira do Sul, Mirela Cruel. Tudo bem, secretária? Tudo bem, Nathalie? Tudo bem mesmo. Tudo bem mesmo. Estou falando tudo bem mesmo porque hoje eu tive uma notícia maravilhosa para Cachoeira do Sul, conversando com o prefeito José Otávio Germano, em primeira mão para você. Ele abraçou totalmente o projeto da Feira do Livro desse ano, uma Feira do Livro completamente diferente da última, que volta para o centro da cidade, Coisa boa. com várias atividades paralelas para além da feira. Então, hoje realmente eu estou num dia muito, muito bom. Coisa boa, parabéns. Novas conquistas mesmo. Então, Mirela, antes da gente iniciar, né, as perguntas diretamente, fala um pouquinho para a gente do teu trabalho, né, como diretora de cinema, premiada, né, e agora atuando mais diretamente no mercado do audiovisual da cidade. Fala um pouquinho aqui para o pessoal que ainda não te conhece saber um pouco do teu trabalho. Então, eu comecei a fazer cinema, já estou aí há uns 26 anos fazendo cinema. Comecei a fazer cinema ainda na faculdade de jornalismo, na Unicinos, que foi onde eu me formei como jornalista, e já ali na faculdade eu comecei a me encantar assim, pelo cinema. É uma coisa que meu pai e minha mãe também me incentivaram muito, né? Eles me levavam no cinema. Desde pequenininha eu ia no cinema. Meu pai me ensinou a gostar do cinema americano da década de 50, da década de 60, Frank Capra e outros diretores, Elia Kazan. Então, misturou um pouco isso dessa educação que eu tive, que meu pai e minha mãe me permitiram, assim, e até que fui descobrindo esse caminho, né? Não foi muito uma escolha, assim, eu acho que a vida foi me levando para fazer cinema, assim. Na faculdade, eu conheci o trabalho do Eduardo Coutinho, que era, né? Infelizmente ele não está mais aqui entre nós, mas a obra dele permanece, e ele é um grande documentarista, e eu fazendo jornalismo, e aí ali já me pegou essa história, e comecei a fazer meus primeiros filmes na universidade ainda. E aí a coisa foi dando certo, assim. O primeiro filme que eu fiz, eu ganhei prêmio, daí depois eu fiz mais um filme, ganhei prêmio. E aí eu fui vendo que aquele caminho era um caminho interessante, assim, para eu trilhar, e que eu me apaixonei, né? Então, de lá para cá, é realmente não só o cinema autoral, assim, que eu faço, mas também a publicidade, né? Aí eu comecei a trabalhar com publicidade também, comecei a trabalhar com campanha política e consegui, e até hoje eu tô conseguindo viver assim desse ofício que é às vezes tão difícil, né? Enfim, por questões de investimento na cultura, né? A gente tem os altos e baixos aí. E é isso, foi meio um caminho que foi mais me levando, assim. E hoje eu estou terminando uma série para um canal de TV chamado Arte 1, que é um canal fechado da Bandeirantes. É a minha primeira série documental, se chama Escritoras e Cidades. E fiz um curta há pouco tempo também, antes de começar a trabalhar como secretária da Cultura de Cachoeira, que se chama Chove Lá Fora. A gente ganhou um prêmio importante aí no festival, que foi o prêmio da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Mas agora realmente é só a série que eu estou conseguindo fazer, e paralelo a esse desafio gigante que é ser secretária de Cultura de uma cidade que não tinha secretaria, né? É o primeiro ano da secretaria, então a gente ainda está trabalhando sem orçamento, né? E com a responsabilidade de alguns projetos importantes, como a vinda da Lei Paulo Gustavo, né? Que foi uma energia muito tua e minha, né?
que a gente conseguiu, enfim, organizar as coisas para que as oitivas acontecessem, né? Para que a gente montasse um plano de ação que foi aceito pelo Ministério da Cultura, e agora a gente já está aí esperando só a Câmara de Vereadores, enfim, tem aí uns processos ainda burocráticos pela frente, mas em breve esse grande investimento do Ministério da Cultura vai chegar em Cachoeira e a gente vai poder distribuir esses recursos nos editais, que também vão ser construídos coletivamente, né? Então, é isso, assim, o meu trabalho no cinema, pelo menos agora, ele está um pouquinho em pausa, porque eu preciso me dedicar muito à secretaria, porque foi um compromisso que eu assumi, né, com o prefeito José Otávio Germano, e com a cidade, principalmente, né, com os produtores culturais, e também com a série, né? E essa série eu tenho uma entrega para fazer, que é em novembro, para provavelmente em dezembro ou o ano que vem entrar na grade da programação do canal Arte 1. Coisa boa, e que ganho, né? A cidade ter uma pessoa que há décadas a gente não tem, não sou cachoeirense, mas não tenho conhecimento de já ter tido, né, alguém, uma gestora, um gestor de fato do mercado cultural, né? Eu não cheguei a conhecer, né? Pode ser que tenha tido. Mirela, e atuar no mercado, assim, no setor cultural, com investimento privado, é um mundo, né? E atuar nesse mundo de editais públicos, recursos públicos, parece que é outra coisa, né? Totalmente diferente. Tu, enquanto diretora de cinema e, de alguma forma, também produtora de cultura, né? Também produz, né? Tem experiência nesses dois mundos, né? Privado e recurso público. Acredito que tu já tenha trabalhado com captação de recurso público. Como é que tu está vendo agora, como gestora, a necessidade de Cachoeira do Sul ter o seu fundo, que a gente conseguiu também outro ganho agora recente, né? Ter esse fundo para garantir recursos públicos, ter um orçamento público, né, para fomento, estruturação da cadeia produtiva, mas, ao mesmo tempo, também fazer essa mobilização com o setor empresarial, né, seja para fazer doações ao fundo, ou seja, por meio da LIC, né, lei de incentivo, que aqui Cachoeira não é muito tradição, né? Algumas empresas fazem investimentos, patrocínios, mas quando conhece o proponente, né, quando tem alguma relação ali mais próxima, né? Como é que tu vê isso agora em Cachoeira? Eu acho que Cachoeira ela tem um problema primeiro de conhecimento. Eu acho que os empresários eles ainda não conhecem essas ferramentas que estão disponíveis para incentivar a cultura. E isso eu acho que é um problema. E penso que é um trabalho que a Secretaria de Cultura também tem que fazer, né? Eu estou pensando muito em chamar os empresários e para que a gente possa trocar mais informações com os empresários locais, para que eles incentivem mais, né, os produtores culturais daqui, para que sejam doadores do fundo, para que a gente possa também movimentar esse fundo para ações práticas da cultura, abrir editais, enfim. Então, eu acho que tem esse caminho assim, que ainda é um pouco nebuloso, talvez, para o empresário, que é conhecer a ferramenta e não ter medo de incentivar através das leis de incentivo que estão aí à nossa disposição. E eu acho também que tem ainda uma espécie de... não é bem um preconceito, mas é uma insegurança em investir em cultura, como se realmente a cultura não fosse um lugar próprio para investimentos, entendeu? Eu vejo aqui pela secretaria a quantidade de projetos que a gente recebe e que a gente deve dividir com o setor privado, mas tem uma certa resistência, me parece,
que eu acho que vem muito da falta do conhecimento, desse entendimento que cultura não é eu vou gastar em cultura, né? Não, eu vou investir em cultura, alinhar minha marca a produtos culturais, ao teatro, ao cinema, à dança, à música. Então, eu acho que existe uma resistência que vem aí de uma falta de conhecimento que é cultural, assim, né? Não é só em Cachoeira que se vive isso, a gente sabe das dificuldades das cidades do interior, assim, né, de alcançar o empresariado e falar com ele de uma forma que ele entenda que cultura é investimento, que alinhar sua marca a produtos culturais é ganhar, né, é ter ganho, a sua marca vai ganhar. Então, eu acho que são estruturas que a gente ainda precisa mexer, assim, né? E para todo mundo ganhar, inclusive para os empresários, né? Agora, tem uma questão também, e isso mais em relação à LIC até, que Cachoeira também não possui, né, Nathalie, grandes empresas. A gente tem aqui em Cachoeira, por exemplo, que tenha um lucro que seja de um aporte assim para colocar um projeto numa LIC, por exemplo, né, que a gente sabe que depende do lucro dessa empresa, o quanto ela fatura, a questão dos impostos que essa empresa paga. Eu acho que Cachoeira ainda não tem também empresas fortes no sentido... Fortes tem, mas no sentido de ter um aporte para financiamento da cultura. Então, a gente tem que procurar investimentos, talvez empresas fora da cidade, pelo menos já até para desmistificar isso de que empresários de um lado e cultura do outro, e eu acho que isso é um trabalho que a gente deve fazer, né? Não só aqui eu agora, enquanto secretária da Cultura, mas todos nós, agentes de cultura, a gente precisa fazer movimentos para mudar essa cultura, para mudar essa mentalidade, né? Eu percebo muito que tem esse investimento, né? Algum investimento em cultura, mas direcionado a um tipo de segmento que é dito mais de elite, né? A gente sofre bastante quando a gente trabalha com culturas populares, né? Comunidades tradicionais, culturas urbanas, artes urbanas, né? De rua. Então, já tive que ouvir muita coisa, assim, e a gente tem que engolir seco, né? Porque a gente é que sempre perde quando briga com os mais fortes, né? Então, a gente também tem esse preconceito de investimento do empresariado no sentido de que eu vou estar dando dinheiro para vagabundo, né, não trabalhar, né? Vai procurar trabalhar, como se a cultura, a arte não fosse, né, um trabalho. E também a gente também tem esse déficit, digamos assim, do setor cultural de não buscar também essa profissionalização, essa qualificação também na parte administrativa, burocrática, e o que o fundo pode facilitar, pode ajudar muito, porque cria uma segurança também para o empresário, que ele colocando no fundo, ele tem a garantia de que vai ter uma fiscalização, que vai ter todo um processo burocrático ali dentro da legalidade, prestação de contas, então ele vai estar vendo aquele dinheiro sendo investido, né? E, por outro lado, também o setor cultural começa a entrar nesse processo de profissionalização, né? Porque a gente sabe que muita gente, a gente tem FAC aí há muitos anos, né? E há pouco tempo, só agora, a partir da Audi Blanc, principalmente, né, com a pandemia, é que a gente está vendo produtores e artistas começando a entrar nesse mundo de editais, né? Que nunca antes participaram, até porque Cachoeira nunca tinha tido, né? Antes da Audi Blanc não se tinha edital. Então, eu acredito que o fundo ter um mecanismo de fomento, né, aqui no município, vai facilitar também, né, isso agora, né, dessa sensibilização com o empresariado que vai ter uma segurança de vai estar colocando um aporte financeiro onde ele vai estar vendo como é que vai estar sendo usado, e, por outro lado, também produtores e artistas que vão começar também a participar, né, mais desse processo e vão poder se qualificar para ir buscar um FAC, uma LIC, né, e aí para fora também. Isso é bem, bem importante, né?
E aí, entrando, então, agora na pauta, né, da Lei Paulo Gustavo, tu comentou ali que a gente começou, né, tu começou puxando, né, essa mobilização como sociedade civil, né, e agora continua na condução como gestora. O que mudou na prática, né, quais os principais desafios tu encontrou, né, na execução da lei, assim, quando entrou na máquina pública? Qual foi, assim, o impacto? Na verdade, assim, a gente tem na Prefeitura de Cachoeira do Sul uma equipe muito preparada. Assim, o processo ali da inscrição no portal, no Transfere Gov, foi muito rápido. Assim, a profissional que me acompanhou nesse processo, ela realmente tem o saber fazer burocrático, e eu estava um pouco apreensiva, né? Como é que vai ser agora que a gente está com um plano de ação construído, né? Que foi um processo, aliás, tão bonito assim de se ver, de participar. E por incrível que pareça, isso foi uma surpresa muito boa. Assim, foi um processo rápido, foi um processo que agora a gente já está mais adiante, né? A gente já está construindo a entrada, enfim, desse recurso já junto ao projeto de lei que a Câmara vai ter que aprovar. Então, e a gente está com essa agenda com a Câmara, já passou pelo setor da contabilidade da Prefeitura também. Então, nos surpreendeu positivamente o quanto foi rápido esse processo dentro desses outros lugares assim administrativos, né? Então, a gente ficou muito feliz porque a gente vai conseguir entregar muito antes do prazo que o Ministério da Cultura nos deu, que é em torno de 180 dias, e a gente vai conseguir fazer essa entrega da Paulo Gustavo para os produtores culturais, dos editais, enfim, com muito mais rapidez do que a gente imaginou. Então, realmente, assim, não teve nenhum, pelo menos até agora, a gente não teve nenhum problema administrativo, uma falta de entendimento. A gente já teve uma conversa, eu, secretária, eu tive uma conversa com o presidente da Câmara, o vereador MacGyver, enfim, que dessa pressa que a gente tem para que a Câmara vote, né, para que a gente realmente faça a coisa andar. Então, até agora, o processo vem nos surpreendendo positivamente, assim, com rapidez, com agilidade, com a atenção dos servidores da Prefeitura que trabalham nesses outros processos, que é da Secretaria do Planejamento, Secretaria da Fazenda e agora a Secretaria de Governo, nesse diálogo com a Câmara de Vereadores, com o nosso jurídico também. Então, está tudo muito alinhado. Eu acho que a administração municipal sentiu, desde o nosso primeiro momento ali, mesmo quando eu não era secretária, houve uma sensibilidade assim, de que era importante dar atenção, né, sabendo que esse aporte financeiro do Ministério da Cultura vai movimentar o mercado cultural, né, vai mexer com a economia criativa, vai mexer com os artistas, com a produção intelectual, né, que a gente vai conseguir chegar nas comunidades tradicionais. Eu acho que eu fiquei muito feliz assim quando eu vejo esse processo acontecendo de uma forma muito positiva, né? Eu espero que todos os municípios estejam tendo essa experiência, assim, que foi uma luta muito nossa, né, Nathalie? A gente realmente, nós, quando eu digo nós todos que participamos das oitivas, eu acho que esse movimento e esse retorno que a gente está tendo da administração municipal é realmente uma luta de todos nós e uma luta que nós vencemos, assim, né? Que eu acho que Cachoeira vai ver. Esses dias eu estava pensando como vai ser interessante depois a gente
juntar todo esse material que vai ser produzido através da Paulo Gustavo, um grande festival, uma mostra. Eu sou um pouco utópica, assim, um pouco positiva demais às vezes, mas eu vejo esse cenário assim, sabe? Claro, a gente tem outros problemas, mas realmente a Paulo Gustavo, eu acho que a gente está num caminho muito positivo. E pegando o gancho assim da Paulo Gustavo, porque em breve a gente vai ter Aldir Blanc, nós abrimos todos os arquivos aqui da Aldir Blanc, lemos todos os projetos, todos os acertos de contas, todas as prestações de contas, e a gente viu também, e eu preciso fazer uma consideração aos profissionais que estavam aqui antes de mim, que o processo foi muito bem organizado, assim. Inclusive, é um arquivo que eu já falei para a Luciana Canto, que é minha parceira aqui de trabalho na secretaria, vamos deixar esse material à disposição dos artistas, porque a gente encontrou um material muito organizado, a prestação de contas muito afinada, muito correta, e é por isso até que Cachoeira do Sul está em dia com o Ministério da Cultura, inclusive com a prestação de contas da Aldir Blanc 1, e que isso para a gente é ótimo, porque a gente sabe que a gente vai poder buscar a Aldir Blanc 2, trazer para a cidade e, de novo, né, fazer essa roda não parar de girar, assim, né? Como tu falaste agora sobre essas questões administrativas, né, da prefeitura, eu já vou aproveitar também te perguntar, até porque a Lei Paulo Gustavo, também nesse sentido, ela é uma lei muito bem construída, né, até por também ter sido debatido, né, e feito através de mobilização da sociedade civil, né, do setor cultural, mas também com gestores, né, com advogados, enfim, contadores. Então, ela veio uma lei bem mais aprimorada do que a Aldir Blanc, né, mas ela veio também com algumas questões que alguns municípios, por falta de experiência ou por conservadorismo mesmo, por falta de estrutura, acaba talvez não acompanhando, né? É uma lei que vem para desburocratizar, né? Bem mais facilitada, até na prestação de contas, que para algumas pessoas isso pode parecer uma facilidade demais até para burlar, mas não, ela tem mecanismos ali de fiscalização e tudo mais, né? Para impedir que se burle, mas é para facilitar o acesso, porque é uma lei de socorro, né? Então, ela tem ali questões muito pontuadas sobre acessibilidade, democratização, e tem também as obrigatoriedades sobre diversidade, né? Seja de gênero, de raça, enfim. E a gente sabe que essas questões, às vezes, esbarram numa questão político-ideológica, né? De preconceito, ou disso, né, de uma máquina pública que não conseguiu ainda avançar numa questão mais de modernização dos seus processos e tudo. Tu já falou, então, que, a princípio, tu encontrou um caminho tranquilo, assim, nessa parte burocrática. Mas, para além disso, a gente vai conseguir agora, por exemplo, ter uma forma de acessar mais facilitada. A gente vai ter, na Lei Aldir Blanc era tudo físico, né? Papel, o cadastro também era em presencial. Então, a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais nessas questões de democratização, de acessibilidade, né? Agora, com a Lei Paulo Gustavo, a gente não corre, então, risco de ter algum travamento aí por questões de não entendimento da lei, alguma coisa nesse sentido? Não, acredito que não. E a ideia por exemplo, a questão do projeto físico, assim, né? O ideal seria a gente ter uma plataforma, né, ou alguma ferramenta digital, enfim, colocarem os seus projetos para a gente receber. Eu não sei se a gente vai conseguir avançar nesse sentido. E outra, né, Nathalie, às vezes, para alguns produtores, né, talvez seja ainda melhor o físico, até pelo que a gente discutiu aqui nas oitivas e tal.
mas eu acho que a gente pode avançar também nessa discussão agora com as próximas oitivas, onde a gente vai discutir sobre editais e, quem sabe, achar um formato até o próprio Google nos dá algumas ferramentas, né, para que a gente possa, de forma digital, receber alguns projetos, enfim, acho que essa é o nosso próximo passo, é falar um pouco sobre isso nas oitivas, para a gente chegar num formato que realmente seja bom para todo mundo, né? O que ficou muito claro, sim, o acesso o acesso a Paulo Gustavo de ser plural, né? A gente vai ter a diversidade, a gente vai ter editais até para formação de pessoas na área do cinema, para fazer Libras, curso de Libras, de audiodescrição. Então, eu acho que a gente avançou muito nesse sentido, né? A gente vai ter editais próprios para povos tradicionais, para os indígenas, quilombolas, né? A gente vai assumir, e isso é uma coisa que eu estou defendendo, que nas fichas técnicas a gente tenha um mecanismo ali de pontuação para que a gente tenha mais mulheres, mais pretos, né, pessoas com deficiência em todas as equipes que vão se formar, né, para esses projetos. Eu acho que assim a gente também aumenta, democratiza mais ainda esse processo, né, ter fichas técnicas que a gente vê que são realmente, que tem diversidade na ficha técnica dos projetos. E esses projetos eu sou absolutamente a favor que tenham uma pontuação, né, para a gente continuar nesse caminho de diversificar e de trazer mais pessoas para fazerem cultura na cidade, assim. E realmente eu acho que, em termos de ferramenta, eu acho que é uma discussão que vai trazer para as oitivas, para chegar no melhor formato, né, para a maioria das pessoas, se elas preferem o meio físico, ou se a gente pode daqui a pouco ter algo híbrido aí entre o físico e o digital. Enfim, eu acho que, como ela é uma lei também que nos possibilita essa criatividade administrativa, assim, eu acho que a gente vai conseguir chegar num caminho que seja bom para a maioria, né? Que é o que nos interessa, assim. A lei permite, inclusive, fazer gravações em vídeos, né, de apresentação, e é bem interessante essa questão da ficha técnica, da pontuação, porque realmente é um caminho que está sendo traçado já há alguns anos, né? Exato, o FAQ mesmo, né? Isso, E em especial, claro, né, pela Lei Paulo Gustavo, que já vem ali essa orientação na própria lei, né? É interessante que essas pessoas conheçam, né, comecem já a participar dessa mobilização, desse tipo de mobilização, participar desse tipo de discussão, porque é uma tendência, né, depois agora da pandemia, que a gente viu pessoas se suicidando, passando fome, sendo despejadas, né, principalmente essas pessoas que já naturalmente nessa sociedade, né, enfim, preconceituosa que a gente vive, naturalmente pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+, né, já são pessoas que ficam excluídas, né, então na pandemia foi pior ainda, né, então por isso também a lei veio, né, para atender ainda mais, né, principalmente esses grupos, mas é uma tendência aí nos editais públicos, né, que tenha essas pontuações a mais nesses quesitos, né. E dentro dessa linha, Mirela, como é que tu vê essa mobilização, então, que aconteceu agora aqui em Cachoeira, né? Tu acredita que aqui também a gente vai vai ser um divisor de águas, né? Nesse sentido de participação social, de organização da cadeia produtiva, de entendimento sobre o que é cultura e principalmente sobre o dever e a função do Estado enquanto investidor, né, que fomenta, né? Olha, eu espero que sim. Eu acho que o movimento que a gente fez já foi um divisor de águas, né?
O convite, por exemplo, que eu recebi do prefeito José Otávio para cumprir essa responsabilidade, eu acho que já foi um divisor de águas, né? Porque até hoje, assim, eu recebo muitas críticas, né? E ele recebe muitas críticas por ter me convidado para assumir essa responsabilidade. E eu acho que a minha vinda para cá já é um novo caminho, assim, não quero... não estou me autopromovendo, mas é que foi uma escolha fora da curva, digamos assim, para Cachoeira do Sul, né? Colocar uma pessoa que faz cultura numa Secretaria de Cultura já foi algo inovador. E o movimento que a gente fez, eu acho que foi algo revolucionário, assim, as oitivas, a presença das pessoas, as discussões, o encontro com aquilo que é diferente, né? A gente juntou no auditório aqui da Casa de Cultura, a gente juntou pessoas que nunca tinham dialogado assim sobre cultura, né? Sobre o fazer cultura, sobre o fazer arte, e a gente conseguiu juntar nesse espaço muitas cabeças diferentes e com experiências diferentes, com vidas completamente diferentes, assim. Então, eu acho que a gente já fez, naquele momento, a gente fez uma pequena revolução, e eu acho que foi o começo de uma grande revolução, que eu espero que a gente continue construindo aqui em Cachoeira. E Cachoeira é uma cidade que tem absolutamente tudo para ser um cenário de protagonismo cultural. Nós somos a 5ª cidade emancipada do Rio Grande do Sul, nós somos uma das cidades com o patrimônio histórico, e quando eu falo com o patrimônio de prédios, né, com patrimônio histórico material, e a gente tem aí ainda uma grande missão, que agora é revelar o nosso patrimônio imaterial que a gente tem, né? Nós temos uma comunidade, nós temos um quilombo. Nesse quilombo, certamente ainda não foi revelado, mas você já revelou parte disso, mas a gente tem patrimônio imaterial na cidade, né? Então a gente precisa agora descortinar essas outras camadas que ainda não foram descortinadas, né? Descobrir essas outras camadas e fazer de Cachoeira o que eu acho que a cidade merece, assim, merece esse olhar de descoberta, esse olhar para a sua história, mas também um olhar para o futuro, né? Porque a gente vem aí com uma nova geração de artistas, de escritores, de músicos, de produtores, que estão esperando e que querem que Cachoeira seja um cenário para que tudo isso aconteça. Então, eu acho que o caminho é esse, é construir um futuro mais interessante para a cultura de Cachoeira, e é um caminho difícil, mas é um caminho que eu acho que, juntando todas essas forças, né, os produtores culturais, poder público, privado, né, para ele entender que cultura é investimento, arte é investimento, e construir esse cenário que é possível, né, que é possível para Cachoeira do Sul. É uma cidade muito interessante, cheia de histórias, grandes personagens, né? Vamos fazer acontecer isso tudo, né? De que forma? Trabalhando muito, entendendo de políticas públicas para a cultura, acessando as ferramentas possíveis que a gente tem, como a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, fazendo o nosso fundo municipal realmente funcionar, né? Ser um vetor aí de novos editais. E eu acho que o caminho é esse. E entender, principalmente, que cultura não é feita por um grupo de pessoas, né? Cultura é feita por muitas pessoas, e a diversidade é o que é interessante, né? Essa possibilidade de mistura, de novas linguagens, né? De resgate ao passado, mas de olhar para o que está na nossa frente com mídias digitais, com outras plataformas de divulgação. Então, eu acho que é por aí, assim, eu acho que a gente está num bom caminho, né? Agora vamos ver o futuro, porque a gente é alinhado, né? E isso é uma pena, assim, que aconteça no Brasil.
a gente tem a experiência de que quando termina um governo, quando termina uma gestão, o trabalho dessa gestão muda tudo de novo, né? Então, talvez é isso, se a gente continuasse nos processos assim que a gente começou e que a gente viu, poxa, isso evoluiu, isso aqui foi para frente, teve uma mudança, vamos continuar fazendo essa mudança. Mas, às vezes, o que acontece é que tem uma mudança de gestão e aí volta tudo para estaca zero, vou ter que começar tudo de novo. Eu espero que isso não aconteça em Cachoeira, que a gente possa continuar seguindo caminhos que foram dando certo, que a gente possa continuar, né? E não esquecer tudo. A importância da participação social também se dá nesse ponto, né? Porque quando é uma conquista, quando a sociedade entende que aquilo foi uma conquista para a cidade, né? Às vezes, mesmo mudando-se uma gestão, se exige que aquela política, aquele programa, aquele projeto, enfim, continue, né? Isso. Aí também vai da responsabilidade dos conselhos que a gente tem na cidade, Isso. né? O Conselho Municipal de Cultura, e a gente tem também o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, ele vem para isso também, né? Assegurar que essas conquistas não terminem em determinada gestão, né? Então, vai muito dessa cobrança positiva que a gente tem que fazer aos nossos conselhos, né? Mirela, te agradeço muito, assim, eu acho que eu vou acabar fazendo 2 programas, né? Que a gente está aqui um tempinho já conversando, falamos bastante, falaríamos muito mais com certeza, né? Tem bastante coisa aí, bastante novidade também da secretaria, né? Então, tem Feira do Livro, logo tem Dia do Patrimônio, Dia Estadual do Patrimônio Cultural, tem uma agenda gigante, além de Paulo Gustavo, oitivas. E com todos esses assuntos, vamos parar por aqui hoje e voltamos com a secretária Mirela Cruel na próxima semana. Não perde!